Oi, gravidinha! Que bom te ver por aqui. Essa é a segunda parte do conteúdo que eu preparei para você. Então, se você não assistiu ainda a primeira parte, volta e assiste para fazer sentido esse conteúdo aqui, essa segunda parte. Então, eu recomendo que você primeiro assista lá e depois volte para assistir aqui. Nós vamos falar aqui hoje sobre como treinar em casa ou na academia com segurança para você e para o seu bebê, assim como eu aqui também, para que vocês dois tenham uma gestação modelo diamante. Sabe aquele diamante que você lapida? É isso que temos a chance de fazer nesses 280 dias. Cada dia é uma grande oportunidade para lapidar mais ainda, né, essa joia raríssima que você está desenvolvendo, assim como eu. Então, eu já falei na nossa primeira aula que é saúde fetal, que o seu bebê também precisa do exercício para ter mais saúde. E eu sei que é difícil acreditar que a saúde fetal vai melhorar a partir do exercício. Então, hoje eu trouxe a história da Lu, que é uma história linda. Ela foi uma aluna minha, grávida, mais ativa, e teve o seu bebê Léo com muita saúde. Vamos assistir um pouquinho a Lu. Eu estava muito precisando no momento por conta da diabetes gestacional, né, que já tinha sido indicado pelo meu obstetra, pela nutricionista, que eu continuasse fazendo as atividades físicas. Nenhum dos meus médicos fizeram objeção, pelo contrário. O obstetra, a nutricionista e o endócrino, todos eles me indicaram fazer atividade física. Então, assim, eu sabia que eu precisava fazer e eu estava fazendo também com a pessoa certa, né? Eu tenho todo conhecimento para isso. Então, assim, isso me deu muita segurança. E além da necessidade, da importância, ainda teve também a questão do teu apoio. Porque eu achei, assim, que foi primordial. Das vezes que você me mandou mensagem, Lu, conseguiu fazer o treino? Já fez seu treino? Como foi o treino? Tá tudo ótimo? Tá tudo bem? Vamos lá, olha, o Léo precisa, você precisa. Então, assim, além de toda a importância da atividade, teu apoio também para mim foi muito importante. Conselho para mamãe: atividade física, não deixe de fazer. Quem já faz, não deixe de fazer, não pare. E quem não faz ainda, comece devagar, mas procure um profissional qualificado, pessoa que te atenda, que saiba das suas necessidades, que consiga, né, suprir aquelas necessidades do momento. Façam o que te fazem bem para a mente, para o corpo. Isso é importante, é uma fase maravilhosa, passa rápido, mas que a gente precisa ter todo o cuidado, né? Então, a Lu, mesmo com diabetes gestacional, ela controlou bem a doença a partir do exercício. E eu sei que talvez você tenha pouco tempo, mas o que eu quero mesmo é te tranquilizar. Então, você só vai precisar de 25 a 30 minutos de exercício por dia. Isso já vai te proteger daquelas doenças metabólicas, como a diabetes gestacional, como a pré-eclâmpsia, a doença hipertensiva da gestação, que é a pressão alta, e várias outras doenças, aquelas que eu cito diariamente no meu Instagram. Então, eu espero que você melhore a sua qualidade de vida com o exercício. E no episódio passado, eu falei sobre um estudo cientificamente comprovado que fala sobre a eficiência do exercício na saúde fetal. Sim, tá? Nós já temos a certeza do quanto o exercício vai aumentar as chances de um bebê bem implantado no útero materno. Isso vai fazer toda a diferença na sua gestação. E eu estou muito feliz com o nosso grupo lá no WhatsApp. Então, se você ainda não se apresentou, vai lá e me conta um pouquinho o seu nome, de quantas semanas você está e suas principais dificuldades. Eu quero dividir um pouquinho sobre o que eu passo na gestação e quero saber de vocês também. E então, agora que nós já entendemos como o exercício ajuda na saúde do seu bebê, eu quero hoje falar sobre a tão temida diástase. Você já ouviu falar sobre ela? Provavelmente já tenha ouvido por aí, né? Então, o que nós vamos desmistificar hoje
é que toda gestante, eu e você, tá? Todo mundo vai ter a tão temida diástase. Eu vou colocar uma foto aqui, ó. A grande diferença vai ser se essa diástase será patológica ou não. E também se ela vai voltar ao normal rápido, né? Ou se ela nem vai voltar ao normal. Acontece algumas vezes. Então, você já viu aquela grávida que após o nascimento do bebê fica com aquele abdômen protuso, uma barriga grande, sem forma, com muita flacidez? Parece que tem mais um bebê ali dentro, né? Eu passei por isso na minha gestação, na minha primeira gestação. Um dia após o bebê nascer, veio um entregador e ele perguntou se quando que o bebê ia nascer. E aí eu falei, o bebê já nasceu. Então, é muito normal, né? Logo após o parto, acontecer isso com você. Vai acontecer com você, aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Não se desespere. O nosso corpo ele vai precisar de mais ou menos 6 semanas para voltar a se recuperar, né? Voltar mais próximo do normal, do que ele era, como ele era antes, né? O que talvez você não saiba é que o pós-parto começa na gestação. Sim, esse é o bingo aqui, tá? Isso é o que a gente vai ver hoje. Então, para ter um bom pós-parto, uma diástase controlada, será fundamental a prática do exercício durante a gestação. Uma mulher que constrói um corpo sadio durante a gestação vai ter mais facilidade a voltar o mais próximo possível do corpo que tinha antes, muitas vezes até um corpo mais forte ainda. Então, durante a minha primeira gestação, eu não treinei tanto e tão bem quanto eu fiz na segunda gestação. Eu contei por quê lá na nossa primeira aula. O meu corpo ele ficou desajeitado, como era normal e esperado até 6 semanas de pós-parto. Só que ele não voltou ao normal na primeira gestação. Ele não voltou como ele era antes, né? E para minha surpresa, eu tive muita dificuldade em voltar ao normal. Então eu era magrinha, um biotipo que é chamado de ectomorfo, que é aquela pessoa que tem dificuldade no ganho de massa muscular. Como eu não treinei bem nessa primeira gestação, eu não construí um corpo forte o suficiente para me ajudar no pós-parto, a voltar o mais rápido possível. No pós-parto, nós perdemos massa muscular. E isso é normal por conta dos hormônios. Durante a gestação, nós produzimos aquele hormônio, a relaxina, que deixa nossas articulações mais frouxas. Isso se estende aos nossos músculos, sim, tá? Que também ficam mais frouxos e muito mais flácidos. Por isso que é tão importante fazer um bom trabalho e ganhar massa muscular. Além de ganhar massa muscular, fazer um trabalho de fortalecimento muscular durante toda a gestação. Então, a gente precisa ganhar para ter o que perder lá no pós-parto, porque infelizmente a gente perde no pós-parto, perde massa muscular. A massa muscular vai te ajudar a ter um corpo mais harmônico durante a gestação e voltar mais rápido e mais fácil no pós-parto. Na segunda gestação, eu treinei em média 30 minutos, 5 vezes por semana. Não foi muita coisa, não, né? E eu não tive dificuldades em voltar. Então, graças a Deus e a todo o cuidado que eu tive durante as 40 semanas de gestação. Esse foi o diferencial. Então, minha diástase ela fechou muito bem devido ao trabalho e dedicação que eu tive. Não existe milagre, meninas. Não existe milagre. No pós-parto, eu fiz exercícios respiratórios que eu ensino lá no meu método, lá no Grávida Mais Ativa. Então, após 30 dias de pós-parto, eu fui liberada pela minha médica e você também vai ser por volta disso, de 30 a 40 dias. Eu tive um parto normal e voltei a treinar como uma puérpera e não como uma mulher normal, tá? Com 60 dias, a minha diástase já estava bem diferente do que aconteceu na minha primeira gestação.
quando meu corpo demorou muito, mas muito mesmo, para ficar mais ajustado. Eu lembro que quando meu primeiro filho tinha 1 ano, eu ainda estava longe de ter um corpo ajustado. Estava bem longe do corpo que eu tinha antes da gestação. Se eu tivesse treinado durante a gestação, eu não teria passado por isso. Isso mexe muito com a nossa autoestima. E foi por isso que eu queria que vocês soubessem tudo sobre diástase antes de terminar sua gestação. A diástase ela precisa ser controlada agora. Então, o nosso corpo ele precisa de cuidados agora. Nós precisamos plantar agora para ter o que colher lá no pós-parto. Então, precisa ajustar. Na segunda gestação, quando eu cuidei e me preparei, após 90 dias de pós-parto, eu já estava com meu corpo bem alinhado e treinando pelo menos umas 3 vezes por semana, 30 minutos. Não era muito, não, o que eu fazia. Então, resumindo, tudo que eu fiz e treinei durante a gestação para ter um corpo harmônico, uma diástase controlada e voltar ao meu corpo ideal o mais rápido, não foi em vão. Sem essa dedicação não seria possível. Não adianta ficar fazendo dieta quando seu corpo precisa de ajustes posturais, quando seu corpo precisa de exercício físico. Então, meninas, consegui explicar um pouquinho desse tema tão complexo e tão natural, que são as mudanças que vão acontecer com o seu corpo. Claro que eu, com toda a minha experiência e bagagem desses 12 anos, eu quero te ajudar a ter um bebê saudável, a cuidar do seu corpo e a fechar melhor essa diástase. Então, lá no meu método Grávida Mais Ativa, tem um módulo de pós-parto. Além de te preparar na gestação, eu vou estar com você também no pós-parto, com você e com seu bebê. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Então, o que eu quero que você faça agora é lembrar de tudo que nós falamos na aula. Então, a primeira coisa é que o pós-parto ele começa durante a sua gestação. Nós precisamos fortalecer a musculatura que está cheia de relaxina e ficando cada vez mais flácida. Vamos lembrar também que o nosso corpo vai voltar sozinho em até 6 semanas de pós-parto. E depois vai precisar da nossa ajuda para diminuir e para fechar a diástase. Agora eu quero conversar com vocês lá pelo nosso WhatsApp. Então me conta se você já teve uma primeira gestação, né? Se você já passou por isso, se seu corpo voltou com facilidade, eu quero saber. E no próximo episódio eu vou explicar para vocês como fazer esse caminho de cuidar da saúde do nosso bebê e cuidar da nossa saúde e fechar a diástase. Eu vejo vocês amanhã. Um beijo e boa noite.